Salve amici de revista Runners Brasil. Siamo qui in mais uma caquerata, em uma direta com uma convidada muito especial. Se você não entendeu o que eu falei, estamos aqui ao vivo em mais uma gravação do nosso podcast para você que nos acompanha aqui, que é a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. E a nossa convidada especial é para lá de especial. E quando eu falo para lá, é para lá, para o outro continente, para o continente europeu. Temos a honra de receber aqui em nosso podcast a nossa consuleza Lívia Satulo. Seja muito bem-vinda, Lívia. Buongiorno, grazie, muito obrigada pelo convite e buongiorno a tutti. Gostou da minha entrada em italiano? Perfeita, eu fiquei muito surpreendida e muito honrada. Lívia, o intuito aqui da nossa revista é conduzir esse bate-papo, essa caquerata aqui, de uma maneira muito leve, muito natural, muito tranquila, como é a corrida de rua mesmo, né? Um esporte simples de praticar. E o nosso público aqui do Brasil, ele que nos acompanha, ele entende também que nós estamos aqui para solucionar os problemas dele, as angústias, os medos dele e de alguma forma também contribuir com o treino dele, com os desafios que ele está disposto a enfrentar. E você, como uma diplomata e como atleta, você vai falar um pouquinho desses grandes desafios aí que você enfrentou aqui no Brasil e vai enfrentar aí ao longo da sua jornada. Então a primeira pergunta que eu falaria para você é: a Lívia enfrentou muito desafio aqui no Brasil? De que tipo? Profissional ou de corrida? Ambos, né? Então, acho que a vida está cheia de desafios. No Brasil, eu enfrentei vários desafios. A nível profissional, essa é claramente uma realidade muito especial pela Itália. Você, sendo italiano e brasileiro, é um testemunho dessa realidade. Nós temos aqui a maior comunidade de descendentes italianos do mundo. 30 milhões, né? 30 milhões no Brasil inteiro e 20 milhões no estado de São Paulo e 5 milhões na cidade de São Paulo. Então, claramente, é uma realidade muito, muito importante para nós como Itália, como consulado italiano. Isso significa muito trabalho, mas também muitas oportunidades, muita coisa interessante acontecendo. Então, tive muitos desafios, mas foram desafios interessantes. A nível de atletismo, foi uma temporada não tão boa, fala a verdade. Infelizmente, meus 4 anos de Brasil não foram uma temporada linda por conta tanto do trabalho, que foi muito, e às vezes é difícil combinar o trabalho com o treino. Um grande desafio. Ainda melhor, é difícil combinar o trabalho com as competições, com as corridas. Sim. Às vezes você treina, mas depois chega no momento da corrida que está tão cansado que nem dá para acordar cedo às 5 de manhã para fazer a corrida. E depois, como a gente estava conversando antes da direta, eu infelizmente passei por uma inflamação, coisa que acontece ao longo dos anos, quando você envelhece, tudo isso. Sabe, eu passei por um mesmo problema com 20 anos e me recuperei em 3 meses. Nossa. Agora, após de 15 anos, a recuperação vai muito mais devagar, muito mais. Madonna minha. Bom, Lívia, você, apesar desses grandes desafios que você teve, não conseguiu fazer uma boa jornada aqui no Brasil por grandes provas que a gente tem aqui muito tradicionais. Você conseguiu aí ainda fazer alguns treinos, inclusive nas suas redes sociais, você postou correndo lá no Minhocão, em outros lugares, e você fez a nossa tradicional São Silvestre. Como é que foi a experiência aí de correr a maior prova da América Latina? Olha, foi linda. Então, primeiramente, você deve saber que a corrida San Silvestre é tão conhecida no mundo que até na Itália a gente conhece. Sim. A gente conhece muito bem porque agora, bom, você sabe melhor que eu que a gente faz a prova às 7 de manhã, mas antes era meia-noite. Então, os jornais na Itália falavam, o 31 de dezembro, eles falavam, em São Paulo eles estão correndo a San Silvestre. Então, realmente para mim era uma corrida mitológica, aquelas coisas que você ouve desde criança e nem sabe o que realmente é.
Então eu fiz o primeiro ano que eu pude fazer, porque infelizmente eu cheguei no Brasil no meio da pandemia. Então 2020 não teve São Silvestre, mas já 2021 teve. Eu fiz minha primeira São Silvestre. Foi uma festa enorme. Eu entendi o que todo mundo me falava, que no final a São Silvestre é sim uma prova, mas é também um momento de festa, um momento de realmente de alegria. Agradecimentos, né? Sim, exatamente. É um grande desafio aquela prova. Grande, grande. Quando você ainda... Eu tentei conhecer o percurso antes. Então, os dias anteriores, antes da corrida, eu percorri o percurso só para ter uma ideia de como esses 15 quilômetros iam se desenvolver dentro da cidade. E felizmente que eu fiz, porque quando você chega lá na Brigadeiro e descobre que tem 2 quilômetros de subida, bem no finalzinho, bem no final, quando você acha, tá acabando, não tá acabando nada, falta só 2 quilômetros de subida assim. Então foi muito desafiadora, muito, mas sabe a joia de concluir aquela corrida. E depois eu fiz novamente o ano depois, 2022, e também adorei. Realmente uma prova linda, também de bom nível, super bem organizada, Sim. realmente super bem, então parabéns. Até pela quantidade de pessoas que correm, né? Aí a gente calcula aí sempre mais de 30 mil pessoas, Isso. né? Acaba em frente ao nosso Consulado Geral da Itália, uma beleza, né? Na Avenida Paulista, em São Paulo. E a gente trouxe aqui, inclusive, no nosso podcast aqui, o campeão da São Silvestre de 1994, Ronaldo da Costa. Ele é uma lenda da corrida e ele ganhou em 1994, já esteve com a gente aqui. E pra ele fala que realmente aquela corrida a partir dali mudou a vida dele. Então ela muda as vidas mesmo. E tem um outro atleta também, o Solonei, que a gente quer trazer ele aqui. Ele falou que ele se arrepende amargamente de, ao longo da carreira dele como maratonista, inclusive olímpico brasileiro, não ter feito a São Silvestre. Poderia ter marcado a história. Então ela marca para profissionais e também para amadores, recreacionistas aqui, corredores recreacionais, como a gente chama aqui no Brasil, né? Então é muito legal ver que você participou, né? Na frente do consulado. Sim, tinha que participar, né? a partida, a saída é realmente na frente do consulado. Tem meus colegas, Lívia. E eu acho também interessante porque o percurso da corrida se desenvolvendo também no centro da cidade aproxima as pessoas à cidade. E também acho um jeito muito interessante de aproximar os paulistanos à cidade e, sobretudo, à zona do centro. E a São Silvestre é uma prova assim que ela é muito conhecida por ser em São Paulo, só que a gente vê que no Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro participam dela, pessoas do mais extremo norte do Brasil, extremo sul, muitas vezes os prefeitos, né, o sindaco do local paga essa inscrição, paga essa passagem aérea para ele representar a cidade. Então assim, talvez para os paulistas já é uma coisa marcante, mas para as pessoas que moram no interior, nos extremos, eles conseguem vir com o apoio da família, da prefeitura, da empresa, porque assim é o símbolo de que a pessoa venceu na vida fazer a São Silvestre, que muito doido isso, né, Lívia? Mas a gente tem a São Silvestre na Itália também, né? Acontece dia 31 de dezembro e é uma prova também, só que é uma maratona, né? Sim. É uma Temos, maratona. mas na verdade, bom, aproveito, como você acaba de perguntar, mas aproveito realmente para promover um pouquinho Sim. a corrida na Itália. Nós temos muitas provas eu diria que cada cidade tem sua maratona, cada cidade tem suas provas mais conhecidas. Tem algumas muito conhecidas, como pode ser a própria Maratona de Roma, de Milão, de Veneza. Bolonha, que a gente tava Bolonha lá. também. Então, realmente cada cidade italiana tem sua maratona, que é sempre super linda, porque você conhece bem a Itália, mas eu falo pelas pessoas que estão assistindo ao podcast. Realmente a Itália tem lugares lindos e o esporte se torna realmente uma ocasião para descobrir a Itália, para viajar, para fazer turismo, para conhecer lugares muito ricos em cultura e claramente em gastronomia. Então é preciso realmente aproveitar, marcar a maratona
para depois aproveitar a beleza da cidade, a gastronomia, e ter realmente a possibilidade de fazer viagens lindas, combinando talvez a paixão pelo esporte com a vontade, o desejo de descobrir um país diferente. Não, e o que você falou, a gente falou das grandes maratonas aqui, né, Lívia, que tem na Itália, né, que nos encanta muito, né. Mas tem meias maratonas na Itália também que são muito belas, né. Eu aproveitei aqui e trouxe algumas medalhas das maratonas e meias que eu corri lá na Itália. Então eu corri em Carrara, que é litoral, né. Lá fiz o meu melhor tempo, inclusive lá em Carrara, e a medalha é engraçada porque é de mármore Carrara mesmo, então mármore branco. Essa é maratona ou meia? É, maratona lá, White Marble Marathon. A maratona de Roma, que é icônica, porque você passa ao lado do Vaticano, então assim, a gente acho que até entrou um pouquinho no Vaticano, eles colocaram assim, um pouquinho pra gente dar uns passinhos dentro do Vaticano, com uns tapumes pra gente pisar, pelo menos pra dizer que pisou no Vaticano. E lá em Vittorio Veneto, que é o norte da Itália, na região do Vêneto, a Maratonina della Vittoria, então assim, a heroica. Então, a gente tem meias maratonas lá, e uma das coisas que eu notei, assim, eu queria que você também opinasse sobre isso, o que você acha, é que lá eu vejo que no norte da Itália a gente tem um cenário trail de provas de trilha muito forte. Aqui no Brasil a gente está construindo isso, a nossa revista tem acompanhado esse movimento, mas lá na Itália parece que está muito mais sólido isso. Não sei se você chegou a correr provas de trilha aqui no Brasil ou lá, e como você vê esse cenário. Olha, provas de trilhas eu corria, porque eu comecei a correr muito cedo, e fazia parte mais ou menos do treino, uma parte do treino durante o período do inverno italiano, normalmente em janeiro ou fevereiro, era justamente dedicado a corridas de trilha. Mas claramente eu sou, não sei, a gente ainda não falou, mas eu sou do sul da Itália, eu sou da Sicília. Da Sicília. Então bem no sul, aquela ilha que fica bem no sul da Itália. Então eu não cheguei a fazer trilhas lá no norte, mas é claro que como a gente tem os Dolomites, temos Alpes, temos uma riqueza realmente natural, de natureza, que ajuda muito em realizar provas de trilhas realmente lindas a nível, eu falo, paisagístico, natural, e temos um nível também de profissionalismo muito alto, muito alto. Então, para quem gosta de trilha, vale a pena fazer uma viagem para a Itália e escolher uma prova para realmente testar o que é correr no meio também de uma realidade natural que talvez não exista aqui, claramente no Brasil, porque os Dolomites são montanhas que aqui não dá para achar. Então, acho que seja realmente uma experiência interessante para quem chega no Brasil. Eu participei de uma prova lá foi no Vêneto também, ou melhor, pode-se dizer que passa do Vêneto ali já, né? Nas Dolomites, ali em Cortina d'Ampezzo. Sim. Que é muito famoso lá na Itália, Cortina d'Ampezzo, e a gente correu uma prova que subia na rampa de esqui. Então a gente subia toda a rampa de esqui e depois descia. 9 quilômetros, né? Então, assim, são experiências que as pessoas podem ter na Itália que aqui no Brasil aqui não dá pra é impossível de fazer, né? Então, com certeza lá. Você me falou que você veio do Sul, você veio da Sicília, né? Isso. Como é que você foi parar na sua profissão? Conta um pouquinho da tua profissão, e também você aproveita e divide também, conta um pouquinho da sua profissão e um pouquinho da sua história no esporte. Conta um pouquinho, quem é a Lívia? Vamos aproveitar. Você tá me perguntando a vida inteira. Então agora... Resume para nós, Lívia. Um resumo muito breve da minha vida. Então, bom, eu me aproximei da carreira diplomática realmente com um olhar mais idealista, vamos falar. Então, realmente a honra de representar meu país no exterior, porque basicamente um diplomata representa seu próprio país no exterior. Como eu realmente gosto da Itália, para mim era uma honra poder servir meu país no exterior, e assim me aproximei, estudei ciências políticas, depois passei um concurso, porque claramente tem um concurso público. Concurso que é muito rigoroso, inclusive, né? Muito, muito. Aqui, como por exemplo no Brasil, no mundo inteiro, tem muito rigor. Então eu passei esse concurso, comecei a trabalhar em 2014. Minha primeira missão foi no Senegal, então eu passei 4 anos na África. E me mudei para o Brasil em 2020. Eles falam português lá no Senegal? No Senegal falam francês. Olha, então você está com francês afiadíssimo também. Então, bom, o português eu aprendi aqui em 2020, quando eu cheguei aqui.
tentei aprender e pouco a pouco, mais ou Não. menos deu certo. Depois é para vocês avaliarem, mas Está super bem, está super bem. Então, Então você, lá no Senegal você chegou a participar de algumas corridas? sim, sim. No Sim. Senegal eu cheguei a participar de várias corridas. Um calor danado, realmente, porque tem muita umidade, muito calor e muita umidade, então realmente muito sofrimento. Eu fiz até uma meia maratona, Olha. a segunda, porque a primeira foi na Roma Ostia, falando de competições Sim. de corridas na Itália, teve essa meia maratona que une Roma, a capital, E a com Ostia. Ostia, que é a cidade que fica à beira do mar, então você faz todo esse caminho de 21 quilômetros para chegar até a beira do mar, e depois assim você pode almoçar, comer, sabe, uma fritura de peixe, então você tá bem motivado a chegar até o final da meia maratona, justamente para depois comer a friturinha de peixe. Mas isso na Itália. No Senegal eu fiz também uma meia maratona, fiz várias corridas, na verdade. Não tem menos profissionalismo, menos, então eu fiz várias corridas. A meia maratona foi super cansativa, mas um calor, E era chão batido o percurso, trecho ou asfalto o tempo No, todo? o percurso, neste caso, porque eu fiz um percurso, mas era uma 10 quilômetros na areia, então foi bem Sim. pesada, era 10 quilômetros. Esta meia maratona era no asfalto, mas o calor é bem forte, a umidade também. E tem sempre areia, sabe, subindo do asfalto, então para mim foi bem pesada. Eu cheguei em terceiro lugar. Nossa, Cheguei em terceiro lugar. foi pesado, terceiro lugar, hein? Corre bem, ela corre demais, hein? Mas foi interessante. Eu acho que o esporte é um jeito também de se integrar numa sociedade. Por exemplo, quando eu estudei na França, quando eu estava na universidade, estudei em uma cidade francesa, e para mim fazer atletismo com uma equipe, um time francês, me ajudou muito a me integrar na sociedade francesa, então a criar um grupo de amigos franceses. E o esporte acho que sempre tem esse lado realmente de criar relações. Criar relações. A gente vai falar um pouquinho disso aí depois, da importância do esporte nas relações diplomáticas. E o esporte na sua vida? Você falou que sempre foi das provas curtas. Como é que foi essa relação das provas desculpa. das provas curtas? Curtas porque você corre maratonas, mas curtas é 100 metros. Não, aqui tem esse debate sobre o que é realmente curto e o que é longo. No, é uma verdade, comecei sempre com... Em italiano a gente fala de meio fundo. Meio Vocês fundo, falam fala a meio mesma fundo. palavra. Mas o público, de maneira geral, fala as curtas, mas a gente chama tecnicamente, de Isso meio é bastante fundo. técnico, porque na verdade eu comecei na pista. Então eu pista. fiz antes corridas, provas de pista. Bom, meu sonho era ganhar as Olimpíadas. Desde criança, com 5 anos, eu falei para Olha. meu pai, não, tinha 2 objetivos. Primeiro, eu quero ganhar contra todos os homens. Não sei por eu estava convencida que dava para uma mulher ganhar. Depois eu entendi que não dá, simplesmente não dá. Você pode ser Mas muito foi bom, forte, foi mas bom, não dá. Foi bom, te ajudou, né? Te deu uma Não, força. mas eu estava convencida, papai, eu vou. Não, eu não vou. Mas outro objetivo era, vou ganhar as Olimpíadas. Isso também não dá. Eu depois entendi que não ia Talvez dar a e não limitação deu. genética travou, mas a vontade estava muito grande. A vontade era enorme. É enorme. Então, mas eu depois me aproximei uma primeira vez com 10 anos da corrida, depois interrompi, bom, porque não estava me dando muito bem, mas fiz 5 anos de remo. Não parece, porque não tenho uma remo. massa muscular muito grande. Não tenho essa massa muscular, mas eu fiz 5 anos de remo, então foi um outro esporte lindo, super cansativo. Chegando do remo, o atletismo, porque eu depois voltei para o atletismo com 14 anos, mais ou menos, e o atletismo me parecia coisa leve, porque chegando do remo tudo leve, tudo tranquilo. Caiu a potência total, né? Total, mas então com 14 anos eu comecei novamente a praticar atletismo, e no começo, na verdade, foi atletismo de pista, então, na verdade, eu sou uma daquelas pessoas que começou até uma certa idade, eu fiz atletismo de pista.
Então eu fiz justamente 800 metros, 1500, depois, na verdade, minha especialidade era uma prova pouco conhecida, pouco praticada, que são 3.000 com obstáculos. 3.000 com obstáculos. Coisa super cansativa, então realmente eu gosto de coisa que canse, então fiz essa prova e o que é legal, quando eu comecei a praticar, fazer essa prova, na verdade, para as mulheres, aquela prova ainda não era uma prova olímpica. Olha, não era olímpica ainda. Não, eles tornaram 3.000 com obstáculos olímpicos, não lembro se em 2004, 2005. Bem recente. Antes era só homens. Sim. Então, eu, na verdade, isso também foi um desafio. Isso me provocou muito. Eu pensei, nossa, mas por que as mulheres não podem fazer 3.000 com obstáculos a nível alto? Por quê? Por quê? Então, eu comecei a fazer essa prova. Depois, ao longo dos anos, eu fui para competições mais longas e eu tive que parar a corrida de pista, porque o treino de pista requer muito mais, precisa de muito mais tempo. E é duro, duríssimo. É muito duro, tem uma preparação muito complicada, muito longa. Então, quando eu comecei a me mudar para outros países, sobretudo quando eu comecei a trabalhar, não tinha mais bastante tempo. E a coisa linda e mais prática da corrida de rua é que você pode fazer em qualquer lugar. No final das contas, não precisa de muito tempo, Sim. Pode organizar seu treino, você sai de basquete, vai. E isso me ajudou muito, porque eu fiz questão de não parar, porque Sim. a corrida é vida para mim. Então, facilita a tua vida na questão de saúde, uma série de coisas, né? Assim, eu acho que tem um lado físico, mas também um lado psicológico, e para uma pessoa, como eu comecei muito cedo, eu sempre falei que faz parte da minha identidade mais profunda. Sim. Eu me percebo atleta, apesar de eu não ser, é Não, quase uma você questão atleta recreacional identitária. hoje. E por isso que a gente trouxe você aqui, né? Existem vários motivos pra você vir aqui. Um deles é a sua identificação com o esporte e com a corrida, e esse é um dos motivos de você estar aqui. Além de você ter feito um belíssimo trabalho aqui como nossa consuleza no Consul Geral da Muito Itália. obrigada, muito obrigada. A gente tem um carinho muito grande. Lívia, não te interrompendo aqui, mas você falou, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre essa relação sua como profissional, mas daí profissional do trabalho e o esporte. O esporte tem esse grande poder mesmo que a gente imagina e que talvez muitos nem imaginam, de poder, de alguma forma, contribuir com essas relações internacionais, com essas relações entre países, pessoas, negócios. Realmente é muito potente isso. Como você vê isso, assim, agora tentando fazer um mix de tudo isso, das relações internacionais com o esporte? Olha, ótima pergunta. Então, o esporte eu acho que seja realmente uma ferramenta para criar relações entre os países, mas é suficiente pensar nas Olimpíadas, como as Olimpíadas nasceram, ou que o sentido mais profundo que as Olimpíadas têm. O esporte realmente é uma ferramenta de paz também. As Olimpíadas são a prova dessa coisa, então, e também são o pretexto, a ocasião para criar relações entre os países. Nosso ministério, então, lá na Itália, o Ministério das Relações Italianos, acaba de criar um departamento dedicado à promoção do esporte italiano no mundo. Isso é muito interessante, porque é muito interessante, porque é algo de muito moderno. Acho que é uma visão muito moderna. Sim. Sabe, ter essa capacidade de entender que o esporte vai além do esporte. E também o intercâmbio dos esportivos, criar relações de intercâmbio entre os países. Então, de um lado, eu acho que seja realmente uma ferramenta de paz, como as Olimpíadas demonstram. Do outro lado, o fatto di promuovere, per esempio, o esporte italiano si torna para nós como Itália uma ferramenta de diplomacia, o que a gente fala di soft power, porque a diplomacia não é poder forte, é um poder, essa ideia leve, exatamente, um poder leve. E, por exemplo, a gente estava conversando antes do começo do podcast com você.
A gente estava conversando, por exemplo, de esportes como o beach tennis, que foram, que nasceram na Itália realmente. Então, promover algumas realidades esportivas, eu falo da Itália, mas isso pode ser aplicado em qualquer outro país. Promover essas realidades esportivas no mundo ajuda a promover o próprio país e também os intercâmbios e as relações. Então, eu fico realmente com muito orgulho que a Itália entendeu isso e que acabamos de criar um departamento dedicado justamente à promoção do esporte italiano no mundo. Já fico aqui à disposição do governo italiano, já fico aqui à disposição do governo brasileiro, já fico à disposição para poder contribuir com essa grande iniciativa. Então, fico aqui à disposição. Podem contar comigo que o que eu puder fazer para alavancar ainda mais esse tipo de situação, eu farei. Lívia, ou seja, o esporte, você conseguiu unir o esporte, que é uma coisa que você ama, sempre amou, com a diplomacia. E isso, de alguma forma, contribuiu também para as tuas relações no trabalho. Você conseguiu levar alguém para a corrida de rua lá? Lá, aqui no Brasil? Aqui ou lá? O Filipe não foi? Ah, sim, não, isso com certeza, mas eu tento levar a qualquer pessoa para a corrida de rua. Qualquer pessoa que me conheça sabe que, como primeira coisa, eu convido ele para correr no Ibirapuera e depois eu tento. Tem pessoas que aceitam e começam a gostar muito, mas eu acho que o esporte tem esse lado relacional muito, muito forte, ajuda a fazer com que as pessoas entrem em contato, em sintonia, que se cria realmente também um relacionamento mais próximo, mais sincero, que possa ir além de qualquer desigualdade, qualquer diferença. Então, para mim é realmente uma ferramenta pode ser também de trabalho, pode ser de trabalho, mas sobretudo é uma ferramenta humana importante. Uma ferramenta humana. Você me falou aqui nos bastidores, eu vou ter que falar aqui pro público nosso aqui, que você ficou um pouco triste de nessa sua saída aí, você não ter conseguido realizar um projetinho. Você fez muita coisa aqui, a gente sabe disso. Inclusive eu acompanhei bastante o Filipe aqui, agora o Domenico, mas você ficou com uma pulguinha atrás da orelha, ficou com uma... assim. Conta pra nós o que ficou pra trás que a gente vai tentar resolver isso aí daqui a um tempo. Então, eu não consegui organizar uma corrida de rua da Itália. Corrida de rua da Itália. Na verdade, aconteceu, mas não é o meu mérito, porque isso aconteceu antes de eu chegar. Em 2019, nós organizamos o consulado junto à agência do turismo italiano, organizamos justamente a Corrida Itália. Mas infelizmente isso foi antes da pandemia. Depois, quando eu cheguei, os primeiros 2 anos não dava, porque a gente estava bem no meio da pandemia, e depois por várias questões eu não consegui, mas fico com essa vontade realmente de voltar para organizar uma outra Corrida Itália. Acho realmente, falando novamente da diplomacia, que também organizar eventos esportivos possa ser realmente um meio para aproximar as pessoas, por exemplo, do nosso país, porque as pessoas claramente participam do evento esportivo, mas depois aquele evento se torna, a gente sabe, a corrida de rua se torna facilmente um evento de festa, então é uma ocasião para falar de Itália, para difundir as marcas italianas, a música italiana, num público que realmente gosta daquele momento, que é realmente fiel àquele, sabe, aquela realidade, nesse caso ao atletismo, à corrida. Então, bom, deixo para a próxima vez. Tomara que eu volte para organizar esse evento. Na próxima oportunidade. A gente falou aqui sobre as paixões do Brasil, as paixões da Itália. A Lívia já falou um pouco sobre o trabalho dela como diplomata, como atleta. Mas tem muitos desafios ainda que a Lívia não conseguiu cumprir. Um delas foi de fazer uma prova para nós. Tem outros desafios na corrida, porque você veio das curtas, Lívia. Então, assim, tem outros desafios que você não colocou ainda nesse seu calendário de corridas e que você pretende? Você pretende fazer uma maratona, Lívia?
É claro, é mesmo assim, é mesmo assim. Eu pretendo fazer uma maratona, eu acho que isso seja mais ou menos o sonho de todo atleta, não? Sim. Bom, a maratona é algo de simbolicamente enorme, gigante, algo di realmente especial. Eu gostaria de fazer uma maratona, ainda não tive coragem, na verdade. Parei com a meia maratona me É dei bom. muito bem, É foi bom super meio. simples, mas acho que entre a meia maratona e a maratona tem um universo, é realmente diferente. Meia maratona você consegue fazer já partindo dos 10 quilômetros. Eu nunca tinha treinado para meia maratona, nunca na minha Nossa. vida. Eu só fazia 10 quilômetros e passei de 10 a 21 sem fazer nada. Mas de 21 até 42 eu acho quase que impossível. Então, tem esse desafio, eu tenho esse desafio, mas faz já vários anos que estou falando, eu tenho que fazer minha primeira maratona, eu tenho que fazer cada vez, eu vou adiando esse momento. E agora também eu pensei, não, vou voltar para a Itália, então pode ser já a maratona de Roma. Olha, Só que preciso treinar, precisa não é treinar. fácil não, precisa de Sim, muita motivação, porque senão é difícil achar o tempo para treinar. sim. Eu acho que você deve ser bem motivado para achar o tempo, senão é fácil falar, eu não tenho tempo, não? Então, Não. eu até agora eu falei, não tenho tempo, mas é só uma desculpa Se que eu... desculpa. E depois tem toda essa questão da forma física. Eu machuquei várias vezes, então estou sempre com medo que uma preparação para a maratona possa me machucar e que no final não possa dar certo porque acabo me machucando antes da corrida, antes da Sim. prova. Mas sobre isso você conhece muito mais. Miguel Não, falou que já correu 41, lembro bem. 41 maratonas. 40 maratonas, eu posso só que aprender de você. A Lívia ficou surpresa que eu corri 41 maratonas, Ai, mas quem é. não ficaria? Não, mas é uma construção que a gente vem fazendo ao longo tempo. Mas você falou uma coisa muito legal, Olivia, que realmente, né, os nossos corredores aqui que acompanham a nossa revista, eles sentem muito essa questão da lesão, pega muito pra eles essa questão da lesão, e porque realmente, né, quando a gente chama de espigões, quando você faz picos muito grandes, então você sai do 21 pro 42, sem ter uma boa adaptação, que a gente chama que seria uma adaptação de solidificação, ou seja, quando você já atinge 21 ao longo de várias semanas, você continua treinando com volume alto, sem fazer espigões, e vai subindo esse volume até que chega em torno de 100 quilômetros semanais, solidificados para você chegar bem na maratona, né? A gente sabe que é assim que funciona. Então, realmente, você falou, você está muito consciente. Dos 21 para os 42 é um salto muito grande e precisa de ali no mínimo ali umas 16, 20, 24 semanas de solidificação nessa ampliação nesse volume gradual para que você chegue aí num... A gente sabe que com 60 quilômetros semanais você faz uma maratona. É um pouco sofrido, que eu falo que você não corre a maratona, você sofre a maratona. Mas quando passa de 60 até 100, você faz a maratona de uma maneira mais regular, como se fosse correr uma prova de 5 ou 10, eu e tu agora fosse correr. Então assim você acaba adaptando bem o seu sistema, né? Então é muito legal você trazer isso pro nosso ouvinte, pro nosso leitor aqui da revista, de o quanto é importante que não é porque fez 21 que vai fazer 42. Ah, Você não, com certeza você não. tá bem Não. ciente disso, né? Porque você foi uma atleta também lá de base, você é bastante competitivo, você sabe disso. Agora, você tem alguma prova em mente, além de Roma, assim, que deveria ser sua primeira maratona? Pode ser na Itália ou pode ser fora da Itália, assim, uma prova assim que você, nossa, minha maratona tem que ser lá. Ou uma bucket list, assim, com umas 10 maratonas que você colocou assim, que se eu fizer, essas 10 estão na minha lista. Olha, eu dei uma olhada justamente porque faz já uns 2 anos que estou querendo fazer uma maratona. Na verdade, eu estou só imaginando, porque não estou realmente treinando para fazer, mas como já está na minha cabeça desde alguns anos, olha, claro, bom, eu quero promover as maratonas na Itália, mas claro que tem Nova York, que é aquela coisa que todo Sim, mundo todo mundo antes ou faz. depois quer fazer. Outra maratona que eu vi, bom, é muito banal, mas eu não sei quanto, na verdade, é conhecida, e não sei se você já fez Atenas. Ah, não, essa aí tá na minha lista, tá na minha Porque lista. claramente nasceu lá. A gente deve lembrar que se chama maratona justamente por isso, porque era o percurso entre Atenas e Maratona, e tem realmente uma história, o começo da história, eu falaria.
é o começo da história, então é verdade que acho que seja bem difícil. Eu vi que tem uma sobe, desce, não é tão fácil para fazer, então lá você não vai fazer o tempo, eu sei, todo mundo me falou, mas é realmente para se sentir parte da história. Tudo começou lá, eu quero voltar ao começo. Depois, claramente, Roma, isso com certeza. Berlim é Sim, super Berlim. rápida, é considerada uma das melhores. Londres, porque na verdade eu nunca fui para Londres. Ó, Não prova sei como boa. isso aconteceu, mas eu nunca fui, então seria realmente a ocasião de fazer a viagem de turismo e também combinar a corrida. Então tem Paris, tem muita coisa para fazer. O problema é que eu nunca corri uma Não, mas a maratona, gente vai então... te ajudar, a gente te ajuda aqui na revista, eu também te treino aí. Ah, Agora, duas curiosidades aqui que você falou. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando muito vivido, né? é. É, aqui, quando eu corri a maratona de Londres, eu corri com um grupo de italianos. Ah, Sim, porque eu tô fazendo o circuito da Six Majors, que agora é 7 Majors, e eu tô correndo como italiano. Então uau. eu compro pelas agências Como italianas. italiano. Então eu corri Londres junto com os italianos. Inclusive com o Uau. Ricardo, que tá aqui no Brasil aqui empreendendo com massas, com outros produtos aqui, o Ricardo. E eu trouxe aqui no nosso podcast aqui a pessoa que mais tem maratonas no Brasil, Lívia, chamado Nilson Lima. Ele tem 300 e poucas maratonas. Acredite, ele é a pessoa no Brasil que mais Não, tem maratonas. inacreditável. Ele gravou semana retrasada com a gente aqui. E eu falei pro Nilson, porque ele já correu Atenas. Eu falei pro Nilson, eu sei que os americanos são bons em marketing, mas tem uma prova que eu desejo muito fazer, que é a Maratona da Grécia. É. Ele ficou um pouco bravo comigo, porque ele já tá americanizado. Mas ele falou assim, Darlan, é uma prova legal pelo esse contexto histórico, isso vale Sim. muito a pena. Mas não é uma prova tão bonita, mas Não. pelo contexto histórico vale muito a pena. Então veio a Olha. calhar isso que você falou, que é fazer parte da história. Isso mesmo. Eu fui de viagem para a Grécia, justamente em Atenas, em 2004. Olha, Pouco antes as das Olimpíadas. Olimpíadas. Na verdade, foi uma viagem com a escola. Porque como a Sicília, na verdade a Sicília fez parte da história da Grécia. Sim. Ela é conhecida como a Magna Grécia, então apesar de nós sermos claramente Itália, mas nós compartilhamos uma boa parte da história antiga, História muito greco-romana. antiga, exatamente. Então nós fomos naquela época, eu estava com 14 anos justamente, e lembro que era para as Olimpíadas acontecerem lá em Atenas em 2004. E realmente você percebe que tudo começou naquele lugar, e a emoção é enorme. Então, sim, eu pretendo correr a Maratona de Atenas. Não sei quando, então, Mas tá aí. vou ser honesta. Mas eu vou corro ser com você honesta, porque eu também quero correr lá, né? Até porque eu vim da educação física, eu sou da educação física. E toda a nossa história da educação física vem da Grécia. Então, assim, não tem como falar de educação física, treinamento, sem falar da Grécia. Então, eu sou um entusiasta da Grécia, eu tenho que pisar nesse lugar aí. Então, assim, tá combinado, Lívia. Vamos treinar. Vamos juntos. E vamos correr a maratona lá. Perfeito. E vamos tirar foto de cada lugar. Lívia, avançando um pouco mais aqui, você falou pra mim que você veio das provas curtas, como a gente chama, ou as de meio fundo, e você agora pretende ir para as de fundo. Você notou alguma diferença, tanto no contexto de treinos aqui no Brasil, quanto é diverso, quanto é diferente os treinos aqui no Brasil, como as pessoas treinam, como as pessoas encaram a corrida, para o que você viu na Itália? Qual a diferença lá dos prós e contras, ou seja, coisas muito diferentes, positivas e coisas muito negativas? Pode ser, inclusive, o que a gente estava falando nos bastidores aqui de pistas e tudo mais. Como você vê essa grande diferença para o pessoal entender, até para atrair o nosso público para ir lá correr na maravilhosa Itália, nossa belíssima Itália? Olha, na Itália eu claramente tive uma experiência diferente, porque quando eu estava na Itália era naquela época que eu corria na corrida de pista. Sim, pista. Então, claramente eu ia na pista, fazia esse treino que, sinceramente, era muito mais profissional, claramente. Depois, aqui foi bem mais corrida de rua. Eu não tive ocasião de ver um profissional correndo, treinando. Aqui eu reparei que tem muitos espaços, mas como a gente estava conversando antes, falta, por exemplo, a pista. A pista é muito útil também pelos amadores, porque sempre a gente imagina que pista seja coisa profissional, mas na verdade também para quem corre como amador,
amador, mas tem um objetivo, porque todo amador tem seu objetivo, Sim. não importa qual seja, mas é um objetivo digno, é algo respeitável. E a pista ajuda muito. Claro que eu falo como atleta que começou com a pista, então eu gosto dessa experiência, mas ter uma pista disponível também para quem prepara uma prova de 10 quilômetros de rua é muito útil, é muito interessante e a pista claramente ela te protege Das lesões. das lesões então o que eu senti falta aqui claramente era a disponibilidade tal fácil de uma pista, porque na Itália todo mundo corre na pista. Também os amadores, sem problema nenhum, eles têm esse hábito de treinar na Sim, na pista. pista. Então, esse é o que reparei mais. Eu vi muitas pessoas aqui correndo, mas claramente, depois você sabe, eu te comentei, eu corro sempre no Ibirapuera. Sim. Então, eu sempre tive essa imagem do público do Ibirapuera, que é claramente parcial. Nunca fui na USP, em outros lugares. Mas acho que depois o esporte, mais ou menos, é o mesmo no mundo inteiro, que é também a essência, a riqueza e a grandeza do esporte. É o que une as pessoas, porque você Sim. pode correr na Itália, pode correr no Brasil, mas você é sempre um corredor, é sempre um atleta, e esse eu acho que seja realmente a magia do esporte. Então, essa é mais ou menos a minha percepção. Claramente na Itália eu tive essa experiência muito diferente, que era muito mais profissional, mas justamente porque pertence a uma outra época da minha vida, onde eu era muito mais profissional. Sim. No meu ponto de vista, o que muda da Itália para o Brasil é a beleza das provas. Então, na Itália, a gente tem uma beleza de cenário muito maior. Então, correr uma prova na Itália tem essa questão de cenário. A gastronomia está muito ligada, a gente estava falando isso aqui. Quando você corre uma prova na Itália, em qualquer. Acabou a prova, você olha para o lado, tem alguma cantina, tem algum restaurante. Sempre tem a questão gastronômica muito forte, às vezes no próprio evento, né? Uma outra coisa da diferença da Itália que eu vejo é o rigor, por exemplo. Lá na Itália, pra gente se inscrever numa maratona, Sim. a gente tem que levar o atestado médico, né, Lívia? Tem razão. Eu tinha esquecido esse Disso. detalhe, Na mas meia, isso é muito da Itália, porque também em outros países não é tão rígido, mas na Itália você deve fazer o certificado médico, ser registrado num clube, é tudo muito mais rigoroso, isso é eu fui verdade. participar dessa meia aí, ó, eles pediram meu atestado médico, ainda Sim. bem que eu tinha já traduzido. Eu não tinha feito na Itália lá, tinha feito no Brasil, então eu tinha traduzido. E ainda eles perguntaram mais um monte de coisa. Daí eu peguei e comecei a apresentar minhas carteirinhas, que eu tinha Sim. carteirinha de corredor do Brasil, pela CBAT, nossa federação, e eu tinha também a carteirinha de treinador da nossa CBAT e a carteirinha de treinador da Itália lá. Então eles acabaram se Aí convencendo acabaram se que- convencendo, porque como a minha inscrição tinha saído aqui do Brasil, eles ficaram assim, estavam fazendo de tudo assim pra, não vamos arriscar. Então eles são Aham. muito rigorosos com Sim, essa questão da muito. saúde, que é uma coisa positiva, no ponto de vista que imagina que alguém que sai do Brasil vai correr na Itália, não vou fazer exame, não, vou fazer, e descobre alguma coisa. Então isso é muito bacana, porque a gente trabalha com a prevenção, eu Sim. acho que é muito legal. No Brasil a gente tinha que ter essa ideia de cobrar um pouquinho mais de rigor. Por exemplo, a minha avó. Posso pegar minha avó, escrever na maratona e ela vai lá correr e verdade. ninguém examina ela. E ela tem 95 anos, ou 96. Então, assim, é uma anciana já. Então, essa diferença e essa questão da experiência italiana, né? De oferecerem essa gastronomia mais próxima da gente. A gente acaba a prova, sempre tem alguma cantina perto, sempre tem alguma coisa. Isso é muito bacana, além daquele visual maravilhoso. Então, Sobre isso tem razão, mas é realmente parte da Itália, essa ideia da beleza, beleza, né? a arquitetura, a parte urbanística. Então, realmente fazer provas na Itália é também uma viagem, é um momento de turismo, de beleza. E como a gente estava falando também a nível de natureza, se você correr nas Dolomites, é Sim. claro que sim, tem esse lado muito, E a assim, gente tem muito voo de lazer. direto, né? As pessoas têm um pouco de receio quanto à logística, mas a gente tem voo direto aqui saindo do Brasil, Guarulhos para Tem Milão. muitos, assim, tanto até Milão e até Roma. Até Roma, Tem direto. 3 diretos por dia, mais 3 ou diretos por menos. dia. Sim. E até Milão também tem vários, então não, é muito fácil para chegar na Itália. A gente Claro, precisa... a viagem é longa, mas a gente Não, é deve longo. atravessar o oceano, então... Não, mas é Não. um voo direto, né?
tanto pela Alitalia quanto pela Latam. E a gente tem aqui também, tinha que ter um voo direto pra Sicília. Pra Sicília tem, não? Não, Tem. deveria ter, né? Deveria ter, concordo totalmente. Deveria ter Vamos cobrar isso aí. Exatamente, para depois a gente poderia fazer a volta da Sicília correndo. Então, olha aí, ó. Sabe que tem uma prova lindíssima que eu não fiz, que é a volta das Ilhas Eolie. Olha! As Ilhas Eólias são essas ilhas que ficam, na verdade, na frente da minha cidade, Sim. Messina, são 7 ilhas, e tinha, pelo menos até quando eu morei na Itália, agora não sei se eles ainda estão fazendo esse tipo de prova, mas até 2014 existia essa prova por etapas, então cada dia você fazia uma ilha, Olha. então entre, não lembro, 8 e 20 quilômetros, agora não estou lembrando, mas era muito desafiadora, porque no Sim. final você... corria todas as ilhas. Todas as ilhas. Não sei se ainda existe. Eu deveria, agora que estou voltando para a Itália, vou procurar. Procura te falo. e me convida que eu vou fazer. Eu vou fazer. Aqui no Brasil tem uma prova muito famosa que é a volta da ilha em Florianópolis. Que eles correm toda a ilha de Florianópolis, Santa Catarina. Eles fazem a volta da ilha. Essa prova é muito tradicional no Brasil, muita gente faz. Então a gente tem que fazer essa volta da Itália. Exatamente. Me convida que eu vou. Com muito prazer. Bom, a gente fala muito da Itália, as pessoas têm aquela ideia assim que a Itália, a Itália é muito maravilhosa, a Itália é muito fácil, a Itália... Não é bem assim, né? A gente tem alguns critérios para ir para a Itália. Um dos critérios para ir para a Itália, eu queria que você falasse que as pessoas às vezes pensam que tem que ter um visto para entrar na Itália. Como é que um brasileiro que acompanha a nossa revista aqui, que pretende correr na Itália, você... como uma diplomata pode explicar para as pessoas o quanto não é tão difícil ir para a Itália? Não é nada difícil, porque os brasileiros não precisam de visto para entrar na Itália se eles ficarem até 3 meses. Mas, claramente, o tempo de uma prova é muito menos que 3 meses. Então, na verdade, não precisa de nada. Você pode entrar tranquilamente na Itália, sem visto, sem pedir nada. E tem um voo direto, pelo menos, de São Paulo e também do Rio. Então, eu acho bastante fácil e realmente vale a pena. Vale muito a pena, até porque o idioma não é difícil, né, Lívia? Não, mas dá para entender. Não... Dá para entender super bem, né? Então, dá assim, para entender, assim. É mais fácil, porque as pessoas têm dificuldade, os corredores, com a língua. Então, às vezes, eles procuram correr em Portugal, ou então falar, vou para os Estados Unidos, mas eu não falo nada do idioma. E aí a gente sempre fala, corre na Flórida, então, quando for para os Estados Unidos, porque daí tem muito brasileiro, muito espanhol lá. Mas se você for para Itália, esse problema de idioma não vai ter problema, porque é muito fácil de entender, né? Falando devagar, tanto um italiano falando devagar quanto um brasileiro falando devagar se entendem. Se entende. Dá para fazer. Agora, uma coisa que a gente fala aqui na Itália é muito legal, que é o dolce far niente. Que é uma coisa assim que aqui no Brasil as pessoas têm muita pressa para tudo. Então, lá na Maratona de Roma, quando a gente foi retirar o kit, eles falaram que a abertura era às 8 horas. O brasileiro que é muito afobado, ele quer que abra às 6, 7 da manhã para retirar o kit. E aí, abria às 8. E aí, nós estávamos lá na fila. Aí, veio às 8 horas, bateu às 8 horas, vinha o guarda bem devagar fumando um cigarro, que é muito comum na Itália. Sim, bem verdade. devagar, olhou para um, olhou para outro. Começou a abrir o portão bem devagar e o pessoal, nossa, por que ele é tão lento? Aqui na Itália, dolce far niente. Calma, piano, piano. Então, assim, é muito legal de você vai pra lá. ritmo. E isso, desacelera um pouco, né? Fica calmo pra fazer tua prova, né? Isso é uma coisa, uma diferença cultural muito grande, né, Lívia? Para mim é normal, então eu não percebo a excepcionalidade da coisa, mas você tem razão que talvez tenha um ritmo, depois depende se você ir para o sul ou o norte da Itália, porque também o ritmo muda muito entre o norte e o sul. O norte, na verdade, está muito mais acelerado, o sul está super devagarzinho, né? É tendencialmente o contrário do Brasil, No não? Brasil, né? No Brasil, o sul está bem acelerado, o norte é mais devagar. E na Itália não, na Itália a gente fala abaixo de Roma, tem um ritmo muito mais tranquilo. Você ficou aqui no Brasil muito tempo em São Paulo, obviamente o seu trabalho exigiu aqui, mas você viajou pelo Brasil. Quais cidades do Brasil que você mais gostou, assim, e que você até entende que seria ideal para correr, que você olhou assim, nossa, Madonna minha, podia correr aqui. Então, correr
Olha, eu viajei bastante, no interior de São Paulo eu viajei bastante, também fora do estado. Como cidade, sinceramente, eu acho que sempre o Rio tem seu charme. Isso é Tem. normal, a coisa, eu cresci, foi realmente criada na beira do mar, na Sicília, então para mim o Rio é muito, muito fascinante. Eu infelizmente não viajei para Florianópolis, por exemplo, então não sei como é, mas me falaram coisa muito linda de Florianópolis. Não sei se existe, mas eu adoro um lugar onde eu fui aqui no Brasil, foram os Lençóis Maranhenses. Lençóis E Maranhenses. eu adoro. Agora, fazer uma prova nos lençóis, acho que não seja tão fácil, mas não sei se existe já algo como atravessar os lençóis correndo, uma Eu prova de acredito corrida. corrida nos lençóis. Talvez não tem lá porque lá é uma zona mais muito inóspita, né? Mas na capital com certeza tem, mas lá nos lençóis acho mais difícil de ter mesmo. Esse seria realmente um desafio, correr nos lençóis. É. Mas como cidade, para o que eu conhecia, acho Rio. No Rio. Mas é por conta do mar. Sim, por causa do Mari. Do mar e, em geral, do visual da cidade, que é realmente única no mundo. Fiz a maratona do Rio 2 vezes. Eu sempre falo que é uma maratona difícil, porque quando chega no último terço da prova em Copacabana tem muito vento. Então é uma prova de nível médio, não é uma prova fácil, é uma prova de nível médio. Mas por outro lado você vê a orla inteira. Foi o tempo que eu fazia a prova, eu fiz ela em 2016, 2017, que a gente saía da Pedra do Pontal do Tim, extremo sul da zona sul do Rio de Janeiro, e a gente ia por toda a orla até chegar no Recreio do Flamengo, em Botafogo ali. Então assim, praticamente eram 42 quilômetros só de orla, ficava com um lado do rosto queimado. Lindo. Então assim, era muito lindo. Eu até falei que inclusive eu escrevi um livro, Lívia, sobre meia maratona. E nesse livro eu relato que a prova mais linda meia que eu corri, apesar de eu não correr muitas meias, a prova de maratona mais bonita e a meia ao mesmo tempo a mesa, porque a meia aparecia no meio da prova, era a Maratona do Rio. Então se você queria correr a meia mais bonita do mundo, você deveria incluir a Maratona do Rio nessa lista, porque são 21 quilômetros somente de orla. Que Então bom. você sai mais ou menos ali do percurso dentro da maratona dos 21 e termina nos 42 junto com os maratonistas. Então é muito legal. Eu escrevi também um livro sobre a São Silvestre. Isso eu quero ler. Isso eu vou enviar para você lá, mas aqui eu trouxe livros. Eu posso te dar livros. Deixa-me ver. Então eu trouxe livros aqui, você vai dar um pro Domenico. Ele tá muito sedentário ou não? Não, ele sabe que é cintura preta de karatê. Então É karatê, ele não corre Sim, nada, então mas karatê é super bom. então ele é bom no karatê, então. Então, assim, esse livro aqui, o mínimo que você precisa saber para não ser um sedentário. Se tem alguém lá que está sedentário lá no lindo. consulado, você deixa. Tem muitos. Então, esse aqui é o meu último, o Arrasta Pra Cima, que é não espere o pior para fazer o seu melhor. Uau! Ou seja, não espere o pior para fazer o seu melhor. Arrasta pra cima, já pega um voo e vai pra Itália. Então, são 2 livros, um de cada um, que eu vou deixar um pra você levar de lembrança do Brasil e outro pra você deixar no consulado pra alguém que você veja que seja relevante. Muito, muito obrigada. Seja o Que nosso honra. cônsul ou outro colega lá. Que honra. Muito, muito obrigada. Eu já deixei bastante desses aqui na Itália, mas tá escrito em português. Falaram, não tem italiano. Eu falei assim, eu vou traduzir eles e vou deixar em italiano aí pra vocês. Então para antes você aprender o italiano. Sim. Assim você traduz sozinho. Sim, daí dá pra traduzir, Dá piano, pra piano, fazer. né? Outra coisa, o café. Tem 2 cafés aqui, também você vai levar um café pra você e outro pro Domênico também. 2 cafés. Obrigada. Tipicamente italianos, aqui do sul de Minas. Em grãos. Você gosta de café em grãos ou em pó? Gosto dos dois. A gente não passou aqui eles, mas você vai levar, tá aqui os seus 2 cafés. Grazie. Pode levar à vontade. A gente Grazie, trouxe pão de que queijo honra. aqui também, tipicamente brasileiro, Brasileiros. de Minas. A gente trouxe pão de queijo para comer aqui. Lívia, tem mais alguma coisa relacionada à corrida de rua que você gostaria de falar? Porque depois eu tenho outras perguntas, mas eu queria que você ficasse à vontade de alguma coisa que você queria falar, tanto da Itália quanto do Brasil, relacionada à corrida de rua, que você notou. Por exemplo, uma das coisas que eu posso te ajudar nessa tua pergunta, nessa tua relato, é a questão das assessorias esportivas. Aqui no Brasil é muito forte essa questão da assessoria. Muito, muito. Como é que você viu isso? Não, eu reparei. Você vai no Parque Ibirapuera, tá cheio de assessorias esportivas, também no Instagram, sabe, todas as redes sociais. Acho que a Itália ainda não chegou nesse ponto. Na Itália, você tem time profissionais
como era, por exemplo, o time no qual eu corria, que era realmente profissional, a gente treinava lá na pista, mas ainda não entrou, acho que é quase uma questão meio cultural, que na Itália ainda não está tão difundida essa história da assessoria. Sobre a assessoria, eu não é que desconfio, eu acho que a gente deveria levar muito ao sério o que é uma assessoria esportiva, porque quando você se torna, faz uma assessoria esportiva, sabe que você está cuidando da gente, das pessoas. Então, é importante encontrar uma assessoria séria, porque tem muitas pessoas hoje em dia que criam uma assessoria esportiva, acho, sem ter realmente noção do que seja um verdadeiro treino. Eu sei porque várias pessoas me falaram, Lívia, eu comecei a treinar, e me falam de treinos que eu que treinei a nível competitivo, falo, não tem nada a ver, assim você vai machucar, assim você não vai dar certo, não vai ter resultados. E às vezes eu brinco com meus amigos, bom, então agora eu paro de ser diplomata e me torno assessora esportiva. Então, não, eu acho que realmente eu convido todo mundo a fazer cuidado na escolha de uma assessoria esportiva. Porque realmente depois depende muito da saúde de você, então, de vocês. Na Itália não é tão, não tem tantos, então para mim foi realmente uma descoberta, uma novidade. Olha, aproveitando esse gancho, vai ser, cada vez que eu vou gravando um podcast eu trago outro, depois quando eu gravar o próximo eu vou lembrar de você. A gente trouxe aqui no nosso podcast o presidente do CREF, que é o nosso Conselho Regional de Educação Física, Nelson. Ele é uma figura bem emblemática aqui em São Paulo. E ele falou isso, que a maioria dos profissionais de educação física, os treinadores, não são profissionais. O presidente do CREF falou, e que a maior luta dele dentro do nosso Conselho de Educação Física no Brasil era exigir com que fizesse um trabalho realmente profissional, que realmente tratasse as pessoas como elas precisam, usasse a ciência na prática, e que para que pudesse realmente ter um trabalho efetivo. Palavras do presidente do nosso Conselho Regional de Educação Física no Brasil aqui, o Nelson Leme. Um abraço para o Nelson aí, que também é corredor, a gente fez questão de trazer. Então, olha que legal. Bem interessante. A gente fala isso, Lívia, até porque em janeiro, a pauta da nossa revista Runners Brasil é treinar com assessoria ou sem assessoria. Os prós e contras e todos os relatos de pessoas que tiveram experiências positivas e experiências negativas com assessorias esportivas, porque não é, eu sou o treinador e vou abrir uma assessoria esportiva e vou resolver. Então, assim, muito legal você também ter esse olhar de olhar assim, não, mas calma aí, dá pra fazer melhor esse negócio aí, dá pra fazer melhor, né? É claro que depois treinar totalmente sozinho, isso também pode dar muito mal. Porque eu treino sozinha, mas eu treinei com um treinador super profissional durante 10 anos, então, claro que agora eu tenho alguma pequena competência para sobreviver sozinha. É claro que se você quiser treinar para preparar uma prova séria, como pode ser uma maratona, é sempre útil e bom e necessário ter alguém que saiba o que fazer. Mas a escolha deve ser bem feita. Bem feita, assim, ou seja, procure treinadores que tenham ciência de teoria e prática. Teoria e prática igual sucesso. Só teoria não dá e só prática também não vai dar. Então, assim, pega um treinador que seja realmente experiente. A gente tem vários. Se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem para nós na revista aqui, que a gente com certeza vai poder indicar de acordo com a sua localização, se for presencial. Se não for presencial, se for à distância, também tem bons treinadores. E o próprio Nelson falou, tem bons treinadores e tem péssimos treinadores, infelizmente. Então, vamos se ajudar. Bom, ainda falando da Itália, Lívia, você falou que lá na Sicília, você veio da Sicília, tem diferença de temperatura das provas lá? Lá na Sicília faz frio? Não, faz quente, muito calor. O tempo todo? Na Sicília, sim, fa caldo. Na Sicília fa bastante caldo. O norte da Itália é bastante frio, chega a temperaturas negativas, menos não sei quanto. Claramente os Dolomites são super altas, tem a neve. Por exemplo, na minha terra, ou seja, a Sicília, já quando a temperatura chega abaixo de 10 graus, para nós é frio. Então, mais próximo do Brasil, realmente, como temperatura.
Então muda totalmente. Eu morei até meus 19 anos na Sicília, então estava acostumada a Sim. outra temperatura. Depois me mudei por vários países, várias realidades diferentes, e nesse sentido também o treino pode mudar. Mas às vezes eu gosto muito de treinar com frio. Com frio. Mas o frio verdadeiro, o frio 0 graus, Sim. porque ao longo do treino você realmente percebe que antes você está aquecendo e depois que apesar de ter 0 graus, -5, você tá à vontade, não sei como falar, mas Tá tem essa aclimatado. sensação que não tá te incomodando aquele frio, e que é uma coisa única, que dá para ter somente correndo. Então, Tá é uma aclimatado, né? sensação que eu amo muito. Uma outra coisa que os brasileiros, quando vão pra Itália, e você vai me ajudar aqui, pensam que lá as pessoas só comem pizza. Ah, não, nada Fala pros disso. corredores brasileiros lá. Não, tem muito para comer, mas não é somente pizza. A gente tem, bom, a pasta todo mundo conhece, A mas massa. nós temos uma riqueza. Olha, a gente acaba de fazer a settimana della cucina italiana aqui em São Paulo. Desde Madonna. o 20 de outubro até o 27, nós tivemos aqui a nossa semana da gastronomia italiana regional, justamente porque na Itália, cada região italiana tem uma cultura gastronômica diferente e uma riqueza infinita baseada em ingredientes simples. Nossa cozinha é muito simples, a gente sempre fala que tem produtos muito bons, mas nós gostamos de combinar não mais de 3 ingredientes a cada vez. Sim. Então é uma cozinha simples com produtos muito bons, tem de tudo, tem carne, tem peixe, tem muitos vegetais, tem a pasta, mas a massa dá para fazer em várias maneiras. E depois tem também a pizza, claramente, mas a riqueza da nossa comida é realmente única no mundo. Então, quem quiser viajar para a Itália, realmente aproveite, experimente toda a comida italiana, que não seja somente pizza ou pasta, mas realmente dá para testar novas coisas e coisa muito, muito boa. Por exemplo, a própria sobremesa, né? A sobremesa, a gente tem um monte de sobremesas. Por exemplo, a Sicília, que é minha terra, a Sicília é muito rica de sobremesas. Tem também uma herança árabe, porque a Olha, Sicília foi também dominada pelos árabes. Então, por exemplo, na Sicília você encontra sobremesas muito raras, muito diferentes. muitos diferentes, porque tem esta herança árabe. Mas temos muitas sobremesas. Temos uma cultura, eu diria, da sobremesa que eu, por exemplo, não encontrei no Brasil. Como eu sou formiga, então eu gosto realmente de açúcar, tudo que é Açúcar. bem doce. Realmente isso eu senti um pouquinho falta. A gente, no meu casamento, Lívia, a gente fez o nosso casamento em Floripa, eu e minha esposa. Porque ela é de Curitiba, no Paraná, e eu sou de Porto Alegre. Então, para unir as famílias, Sim. a gente fez em Floripa, em Santa Catarina. E nosso casamento, obviamente, foi todo com temática italiana, cozinha italiana, tudo italiano, tudo, tudo, tudo. Músicas italianas. E quando a gente serviu a sobremesa para algumas pessoas, a gente tinha tiramisu. E aí chegam umas pessoas assim e falaram: Nossa, muito bom esse. Pessoas aqui de São Paulo, do interior de São Paulo. Nossa, muito bom esse bolinho de café. Esse bolinho de Bolinho de café. café? Não, isso é tiramisu. Tiramisu, tinha tiramisu, panacota e tal. Então as pessoas ainda têm dificuldade de entender os doces da Itália, né? Pensam que a Sim. Itália é só pizza. Então a gente provou lá no nosso casamento que tinha muito mais do que só pizza. Inclusive nem pizza tinha no nosso. Tinha massas, tinha pastas, tinha outras coisas lá. Para as pessoas entenderem, né? Essa variedade da culinária Sim. italiana, né? E a simplicidade que você falou, né? Ah, coloca lá um tomate, um pomodoro. Sim, E muito simples. muito simples, né? Mas aqui, por exemplo, em São Paulo, bom, em São Paulo tem uma pizza, que é a pizza, eu diria a pizza paulistana, que se Sim. tornou, na verdade, um dos pratos principais da comida paulistana. Paulistano, né?
E tem também vários pratos. A gente, como consulado italiano, gosta também de falar disso, de promover, de contar essa história da gastronomia ítalo-brasileira. A Porque, mistura. sobretudo em São Paulo, dá para ver que tem muitos pratos que nasceram como pratos italianos, criados pelos migrantes que chegavam no final do 1800 e que depois se tornaram algo meio diferente. Então, tem pessoas convencidas que na Itália a gente come o filé à parmigiana, mas o filé à parmigiana não é italiano, é uma mistura entre uma coisa que nasceu como italiana, porque realmente foram os migrantes que trouxeram, e que depois se tornou uma verdadeira comida italo-brasileira, que tem uma sua identidade, e acho que seja muito interessante para ver como a migração contribuiu, de uma certa forma, a criar uma cultura, uma cultura diferente, que não é mais somente italiana, mas que se tornou realmente brasileira, italo-brasileira. E a explicação disso é os ingredientes, que eles não tinham todos, será? Exatamente, porque naquela época era impossível encontrar os mesmos ingredientes que eles estavam acostumados a utilizar na Itália. Então, eles encontraram alternativas para fazer mais ou menos o mesmo prato. Mas ao longo desta história, longa 150 anos, as coisas mudaram, se evoluíram. Então agora temos filé à parmigiana, tem vários outros pratos que eu não reconheço como italianos, mas percebo que tem uma componente italiana, e é lindo porque é realmente o emblema dessa história de amizade que une o nosso país ao Brasil. Sim, inclusive a cidade que eu venho lá é Longarone, né? Eu nasci em Porto Alegre, obviamente, mas nasci em Gravataí, Porto Alegre. A cidade lá na Itália, Longarone, que eu te falei, tem um gemeládio com a cidade da minha avó, que é Uruçanga, em Santa Catarina. Tem um gemeládio. E a gente vê que lá em Longarone tem algumas características que tem lá em Uruçanga, assim, até de culinária, né? Então, assim, esse gemeládio, de alguma forma, contribuiu para que eles retornassem às origens e olhassem, nossa, como mudou isso aqui que era assim, porque são 2 gerações, é muito próximo, né, Lívia? Bom, o que a Lívia mais escutou dos brasileiros enquanto estava trabalhando por aqui no Brasil, ou correndo? O que você mais ouviu dos corredores, ou até mesmo do seu trabalho? O que você mais ouviu deles, assim, eu sou isso, ou fulano é isso? O que você mais ouviu por aqui? Eu tenho descendência italiana. Essa é a coisa que eu vi mais nos meus 4 anos. São 30 milhões, né, Lívia? Não, é incrível, não, realmente, brincadeira à parte, mas isso foi realmente, sabe, aquela frase que eu vi, mas isso me deixa com muito orgulho, muita felicidade, sabe? Eu, como cônsula italiana, não posso que ser feliz e honrada, mas realmente foi a frase que eu ouvi mais. Então, eu tenho descendência de onde? Do Vêneto, a maioria. Vêneto, sempre do Vêneto, né? Mas tem um pouco da Sicília também, né? Tem, não, na verdade tem de toda a parte da Itália, mas em geral a imigração italiana que chegou ao Brasil chegava mais do norte, porque quem partia do sul ia mais para os Estados Unidos. Eram mais rotas, realmente as rotas dos navios diferentes. Os navios que saíam de Nápoles iam mais para os Estados Unidos, os navios que saíam de Gênova iam mais para a América do Sul. Mas claramente depois tudo se misturou, então tem muitos sicilianos também aqui em São Paulo, mas são mais vênetos de São Paulo. Se ralaram, porque quem foi para os Estados Unidos se ralou, porque nós fomos tudo para o Brasil e o Vêneto ficou melhor. E o que mais você ouviu aqui no Brasil, Lívia? Mas sobre a Itália ou... Sobre o Brasil, sobre a Itália, que você mais ouviu, assim, que você, nossa, mas isso aí sempre o pessoal me pergunta ou fala. Sabe que não sei. Eu deveria pensar nisso. Pensa nisso. E lá no Senegal você ouvia as mesmas perguntas que você ouviu aqui? Não, claramente não. No Senegal a gente não tem essa descendência italiana. Não tem tão forte. Não tem diferente. Então, no Senegal tem muitas pessoas querendo claramente ir para a Itália. Então, não sei, em geral eu acho que nós temos um relacionamento tão bom, e eu sempre vi palavras lindas dos brasileiros referente claramente à Itália. Então, lembranças de família, sabe, toda essa história de... E você chegou aí pro sul ou não? O Porto Alegre e o interior? Bento, Caxias? O sul não. Eu viajei muito mais para o norte. Come mais.
Não sei, não sei. Eu fui, sabe, Lençóis Maranhenses, tipo, eu fui no Pantanal, fui em Boa, Cuiabá, boa. fui no Rio, em Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador, mas realmente, infelizmente, não deu tempo ainda para viajar para o Sul. Mas no Sul a gente tem outros consulados, Sim. então realmente nós temos uma presença a nível diplomático muito forte, com vários consulados espalhados no Brasil inteiro. Nosso consulado atua somente em São Paulo, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bom, agora sobre o seu trabalho como diplomata, você e o atual cônsul e até o antigo cônsul, o que vocês acham assim que foi as maiores contribuições deles? Porque eu posso falar aqui na minha visão aqui que eu vejo e notei uma melhora em vários aspectos, mas sobre o aspecto que vocês avaliam assim que teve uma mudança, uma melhora nessa relação aí para com os ítalos brasileiros? O que vocês conseguiram fazer de melhorias que vocês falam assim, nossa, isso é um orgulho encerrar aqui a minha passagem nesses pontos que a gente acabou melhorando essa relação ou essas contribuições. Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que a gente nunca vai embora com a sensação de dever cumprido totalmente, Tanto é que porque não tem fez nossa tanta prova, tanto coisa é que para fazer. não fez nossa corrida. Exatamente, entre outras coisas. Mas nosso intuito, quando eu cheguei no Brasil, nós estávamos passando por uma reforma do consulado, então nós reformamos nosso consulado para que isso se torne um cartão de visita da Itália. Nós criamos um espaço lindo de design, justamente para falar do que é a Itália, sobretudo a Itália contemporânea. Nos últimos anos, nós investimos muito na promoção da Itália, então na realização de eventos promocionais. Para que as pessoas, não somente os descendentes, mas todas as pessoas que gostam da Itália, você não precisa ser descendente para gostar da Itália, você pode amar. E então nós realmente investimos muito para realizar eventos, momentos de encontro e nos quais a gente possa falar de Itália, seja culturais, de promoção comercial, realmente qualquer momento que possa falar de Itália. Sobre isso, acho que a gente tentou de investir bastante, de criar coisa nova. Mas a nível consular, porque eu sei que depois os italianos claramente pedem também os serviços consulares, esse é o nosso objetivo principal, é a nossa missão aqui. Tiveram várias mudanças e melhorias, entre outras, nós subimos o número de passaportes emitidos de 18 mil até 40 mil. 40 Este mil, ano Lívia? a gente Nossa. vai fazer um recorde de passaportes emitidos até o final do ano. Nós vamos atingir o número de 40 mil. Então, realmente, nós tentamos aprimorar o mais possível nossos serviços consulares. Com certeza a gente conseguiu fazer alguma coisa. Isso não significa que a gente não deva fazer mais, sempre mais. O trabalho é infinito, justamente porque tem essa presença tão forte da Itália, dos italo-descendentes aqui, mas acho que nós tentamos realmente de fazer o melhor para que os serviços sejam melhores e também que se possa falar sempre mais da Itália, conhecer a Itália. Nosso verdadeiro desafio é que as pessoas possam conhecer e apreciar a Itália sempre mais. Bacana, bacana. A gente nota que realmente vocês não mediram esforços para que a gente fosse bem atendido, para que o público brasileiro tivesse essa relação cada vez mais próxima. Não há dúvidas disso, então a gente fica muito feliz e aqui já fica o meu agradecimento aqui. Durante todas as vezes em que eu solicitei alguma coisa, fui atendido, graças a Deus deu tudo certo. A gente fica muito feliz por esse empenho de vocês, que realmente foi quando a gente se encontrou nos eventos, a gente viu o quanto vocês estavam empenhados. Eu fui no concerto, a gente participou do evento de bike, entre outras coisas, a gente viu o quanto vocês estavam empenhados em realmente fazer um trabalho bacana. Já te presenteei com café, já te presenteei com livros, já falamos da Itália. Pão de queijo tu pode comer mais se você quiser, pode levar até uns para casa depois. A pergunta que eu te faço são duas. Você tem uma bandeira brasileira? Não tenho, não. Então essa bandeira aqui vai ser sua, você vai levar de recordação do Brasil. Eu gostaria muito, muito obrigada. No podcast da Runners Brasil, a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil, nós vamos dar para nossa consuleza
Lívia Satulo, a nossa bandeira do Brasil, você levar de recordação. Muito Guarde ela com obrigada. carinho lá, Com que certeza é a vou. sua passagem. Talvez no Senegal eles não deram pra você, Não, mas aqui no mas Brasil, no Brasil, eu tenho esse compromisso aqui, por ser um ítalo brasileiro, de honrar tanto quando eu tô na Itália quanto tô no Brasil. A bandeirinha, essa aqui é sua, você vai levar. muito obrigada e com muito prazer. Eu vou sentir muita falta do Brasil, muita saudade. E a gente vai correr prova lá na Itália. Lívia, o seu recado final, tanto para a comunidade ítalo-brasileira, quanto para os nossos corredores que acompanham a nossa revista Runners Brasil. Fica à vontade, quanto tempo você quiser, para dar o seu recado e falar o que você não falou. Eu acho que já falei muita coisa, mas não, sobre a comunidade italiana, eu quero realmente ressaltar que o consulado está aqui à disposição de vocês. Talvez não sempre para vocês seja fácil, vocês acreditem que não seja fácil entrar em contato conosco, mas realmente nós estamos aqui trabalhando por vocês. Eu convido todos vocês também, como falei antes, a descobrir mais sobre a Itália, a se aproximarem mais, por exemplo, do idioma italiano, da cultura italiana, porque essa herança italiana, esse vosso pertencimento à Itália, é bom que possa também levar a um conhecimento maior da cultura e do país. Então, vocês estão realmente convidados a todos os nossos eventos e claramente também na Itália, seja para correr, somente para fazer um pouquinho de turismo ao redor da Itália. Sobre os corredores, que falar? Não sei. Em geral, eu realmente aprecio todo mundo que faz, pratica esporte, então realmente quero expressar minha apreciação para todos vocês. Não importa quanto a gente corre, como corre, seja, como a gente falou antes, um profissional ou não profissional, cada um de nós tem um objetivo e acho que a corrida realmente nos ajuda, em geral os esportes, mas a corrida sobretudo, nos ajuda a desafiar nossos limites. Então, também no dia a dia, na vida, no nosso trabalho, esporte não é somente esporte, muito mais. Ele forma a nossa cabeça e ele nos puxa realmente a desafiar nossos limites. Então, continue a sonhar com vossos objetivos. Eu também vou continuar sonhando minha maratona. Muito obrigada. Acredito que é isso, pessoal. A gente fica muito feliz aqui em receber a Lívia. Muito obrigado pela sua presença. Acreditamos que através da informação e do conhecimento a gente possa ajudar mais e mais pessoas para um mundo mais ativo, um mundo mais saudável e principalmente mais envolvido com a corrida de rua, que é um esporte simples e que qualquer um pode fazer. A Lívia é a prova disso, porque se ela jogasse tênis, se ela fizesse lutas, talvez não teria oponente aqui. Então a corrida, ela comprou um tênis lá e começou a correr aqui no Brasil facilmente. Então, parabéns aí para vocês que nos acompanham. Muito obrigado pela companhia de vocês e nos vemos em breve. Arrivederci.